tivemos apenas um início um pouco irregular, um pouco instável, porém, a partir de um determinado momento, nós começamos a encontrar um caminho. Jogamos contra a equipe que é líder da competição, líder do campeonato, mesmo fora de casa, mesmo dentro dos nossos domínios. Uma equipe que tá jogando um futebol simples, dinâmico e, ao mesmo tempo, com perspectivas. É isso aí, dá uma sobrevida ao treinador corintiano, mas sábado já tem uma paulada de novo, né? Pega o Botafogo fora de casa, o bom time do Botafogo. Vamos ver o que o Corinthians fará na próxima rodada do Brasileiro. E para fechar aqui, os jogos envolvendo os times paulistas, que teve também a derrota do Bragantino para o Flamengo por 2-1 e a ótima vitória do Mirassol sobre o Ceará por 2-0 lá em Fortaleza. Mas o Santos recebeu o Internacional na Vila Belmiro. Jogo muito disputado, um jogo também de muitas alternativas, mas não deu pro Peixão não. O Internacional venceu por 2-1. E olha, Thaís, o Neymar tá num modo, aqueles modo pistola, não é? Full pistola que o povo fala por aí, não é? Ele tá arrumando confusão. Como que é, Capri? Full pistola? Full pistola. Mas você tá moderninho, hein, Ricardo Capriotti? Mas então, é porque todo jogo o Neymar agora tá arrumando confusão, treta com um torcedor. Ontem foi assim na Vila Belmiro também, bateu boca com um torcedor ali ao final da partida. Já tinha sido assim lá em Mirassol. O Neymar tá muito pilhado, tem cobrado muito os companheiros dentro de campo também. Quando a bola não chega até ele reclama, fica desesperado. E ontem nem o desespero e nem a qualidade do Neymar não foram suficientes para resolver essa situação e o Santos perdeu para o Inter por 2-1. Kleber Xavier é outro treinador que está muito pressionado, viu, Thaís? Muito pressionado, até porque a gente não pode esquecer que tem uma sombra aí no mercado, não é? Pairando. Juan Pablo Vojvoda está por aí, então sempre que um time agora precisa de treinador, surge a sombra de Juan Pablo Vojvoda. E o torcedor do Santos está muito irritado com o Kleber Xavier, quer a saída do treinador, até porque tem esse cara aí, gigante, o argentino disponível no mercado. Vamos ouvir aí Kleber Xavier, o treinador santista, explicando mais uma derrota do Peixão. Tivemos o volume de jogo, tivemos o maior domínio de posse de bola, tivemos finalizações, foram mais 2 bolas no poste, foram mais 2 ou 3 defesas do Rocher importantes e a gente acaba não conseguindo a vitória e sempre a culpa é de todos, a culpa é do treinador em primeiro, que é o responsável, né, nas derrotas e nas vitórias também, e a culpa também é do elenco. Então, olha aí. Fez tudo isso, mas não fez o mais importante, que era o gol para garantir pelo menos o empate. E deu uma terceirizada para o elenco ali também, a responsabilidade desta derrota santista. O Santos que pega o Sport na próxima rodada, lá em Recife, o pior time do Campeonato Brasileiro. Aí não é, Santos? Por favor, aí não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. O Sport segue na lanterna do Brasileiro com apenas 4 pontos ganhos. Atenção, Thaís, hoje tem transmissão na Rádio Bandeirantes. Hoje é a vez do São Paulo. 7 da noite, Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Juventude São Paulo. Rogério Assis vai transmitir o jogo na Bandeirantes. A gente abre a transmissão às 6h30. Então o torcedor São Paulino empurrando o tricolor, porque 16 pontos, 14º lugar, tá pertinho ali da zona da degola. Precisa vencer para dar uma escalada na tabela. Tem o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Referência da Juventude de Campinas abriu nesta quarta-feira 16 vagas para o curso de elétrica residencial gratuito. As inscrições, que são presenciais, seguem até o dia 31 de julho e devem ser feitas no próprio centro, que fica na rua Desolina Leonet Tournier, 143, na Vila União. Para participar do curso é preciso cumprir com os seguintes pré-requisitos: ter mais de 18 anos e ter cursado no mínimo até o 6º ano do ensino fundamental. Para efetuar a inscrição é preciso apresentar documento original e cópias do RG, CPF, além de comprovantes de endereço e de escolaridade. O curso vai acontecer entre os dias 19 de agosto e 30 de outubro, da 1 da tarde às 5, sempre às terças e quintas-feiras. O curso é presencial e tem carga horária de 160 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do centro, 19 32 23 48 40. De Campinas, Daniel Rosa.
Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia. Obrigado a você que ficou até agora com o Jornal Gente, na companhia da Thaís Freitas, do Pedro Campos, da Sônia Blota, com Cláudio Humberto e todo o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, aqui na RB, e com transmissão simultânea também na tela da Band News TV. O nosso Manhã Bandeirantes está chegando a partir de agora e até às 11h30 da manhã. Você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, os destaques do interior de São Paulo e o noticiário nacional e internacional que mexe com a nossa vida, também em tempo real para você em FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil da RMC, com a aba Ao Vivo. Clicou, acompanhou a nossa programação 24 horas por dia. De onde você estiver, você também acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Band Play. Você baixa gratuitamente, na palma da sua mão tem todo o nosso conteúdo, rádio, portal, o que é produzido na Band TV, as novelas. Perdeu o capítulo de ontem de Café com Aroma de Mulher? Não tem problema, pelo Band Play você consegue acompanhar todas as emoções. Queria acompanhar, por exemplo, o Jornal da Band. Não pude assistir ao vivo. Pelo Band Play você tem acesso a todo esse conteúdo. E para quem gosta do rádio moderno, o rádio com imagem, o rádio com os bastidores. Transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, direto do nosso complexo de comunicação João Jorge Saad, de onde falamos ao vivo com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, com o Danilo Capucci na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Você ouviu no final do Jornal Gente o Ricardo Capriotti conversando com a Thaís Freitas sobre a transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A. Você vai ouvir também as emoções de Juventude São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas a partir das 7 da noite. O Esporte em Debate começa às 5 com Carlos Batista, com o timaço de esportes mais premiado de Campinas. E às 7 horas, a bola começa a rolar direto do estádio Alfredo Jaconi, último paulista que falta entrar em campo nesta rodada. Ontem o Palmeiras venceu o Fluminense, o Corinthians empatou em casa com o Cruzeiro, o Santos perdeu na Vila Belmiro para o Internacional e o Bragantino perdeu para o Flamengo por 2-1. Repercussão completa da rodada e da projeção do Campeonato Brasileiro da Série C com o que vem aí no final de semana, inclusive com transmissão na tela da Band, hein? Já adianto para você que no sábado, o timaço de Carlos Batista, além das emoções na Rádio Bandeirantes Campinas, também vai transmitir Guarani e Náutico direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, 5 da tarde. Bola rolando às 5, a transmissão começa uns 15 minutinhos antes com o nosso pré-jogo. Lembrando que a Ponte Preta, nesta rodada, joga domingo, fora de casa, 4h30 da tarde, contra o Caxias, duelo que vale a liderança da competição. E na outra semana, dia 2 de agosto, tem o derby campineiro pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, direto do Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani, transmissão especial, um pré-jogo mostrando a chegada dos times, do torcedor, a expectativa do torcedor bugrino que por determinação do Ministério Público não pode estar presente no setor visitante, e a bola rolando a partir das 17 horas. São 10h06, vamos girar a informação, começando sempre com a prestação de serviços para quem nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. Hoje eu começo com uma informação para quem está trafegando pela região do Jardim Guanabara e que, a partir de hoje,
E a partir de agora, porque começou às 10 da manhã, deve ter atenção redobrada para uma mudança de circulação. A Secretaria de Transportes implanta a partir desta quinta-feira sentido único de circulação na rua Cônego Nery, no Jardim Guanabara. A alteração ocorre no trecho entre a rua Buarque de Macedo e a Oswaldo Cruz. A circulação agora passa a ser permitida apenas na direção da Buarque de Macedo para Oswaldo Cruz. A medida entrou em vigor 10 horas da manhã, com o objetivo de aumentar a segurança durante a circulação de pedestres e condutores e melhorar a condição de fluidez. As equipes da INDEC presentes no local, juntamente com placas de sinalização para orientar o motorista sobre essa novidade no trânsito do Jardim Guanabara. Para quem está trafegando pelas rodovias que cortam o nosso interior paulista, Sistema Anhanguera Bandeirantes com lentidão na rodovia Anhanguera no trecho que passa por Jundiaí, também na chegada à capital paulista. A Bandeirantes só tem o para e anda próximo à marginal do Rio Tietê. No sentido interior, o motorista não enfrenta dificuldades, encontra o trânsito livre e tranquilo nesta manhã de quinta-feira, tanto pela Anhanguera quanto pela rodovia dos Bandeirantes. Para quem está conosco pela rodovia Santos Dumont, tanto sentido Indaiatuba quanto sentido Campinas, são boas as condições de trânsito neste momento. O mesmo vale para a Campinas Mogi, a SP-340 e a Campinas Montemor. Uma pequena lentidão ainda no trevo da Bocha em função do horário, a ligação entre a Anhanguera e a rodovia SP-101. Também no entroncamento final da rodovia Dom Pedro, que apresenta lentidão na outra pista. O motorista enfrenta dificuldades para sair da Anhanguera, ingressar à rodovia Dom Pedro I. Mais cedo foi registrado um acidente no quilômetro 140 da Dom Pedro, pouco depois do trevo dos Amarais. As faixas, nesse momento, já foram liberadas, mas ainda há reflexos por conta dessa colisão em que não há informações sobre feridos. Tem algum trânsito atípico no seu caminho? Enfrentou algo diferente na sua volta para casa, na sua rotina desta quinta-feira? Conte pra gente pelo WhatsApp 19 97102 1493. 19 97102 1493 e juntos nós vamos fazer o Giro da Notícia nesta manhã, um tanto quanto fria aqui na região metropolitana de Campinas. Daqui a pouco, Nath Luquezzi, Walter Sena e os nossos convidados também na edição do Manhã Bandeirantes, que traz agora detalhes sobre um caso que chamou a atenção por conta de um patrimônio do interior paulista, não apenas da cidade de Piracicaba. Nós noticiamos ontem o incêndio que atingiu boa parte do mercado municipal da cidade de Piracicaba, um espaço construído em 1888. 137 anos, portanto, desse patrimônio tombado do município, que agora passa por um trabalho de rescaldo. Ontem, durante toda a tarde, os bombeiros estavam acompanhando possíveis focos do incêndio que poderiam retomar as chamas. Terminada essa etapa, começa agora o rescaldo. Nesta quinta-feira, está liberado o acesso ao mercado municipal de Piracicaba para quem tem uma loja, para os permissionários saberem o tamanho do estrago no local onde foi afetado e para aqueles que não tiveram as lojas atingidas, fazerem a limpeza, tentarem melhorar o ambiente, muita fumaça, um cheiro muito forte ainda dentro do mercadão. Expectativa é que amanhã ele reabra. A repórter Lucimeire Ramalho acompanhou o trabalho de rescaldo ontem, conversou com alguns proprietários de lojas, com representantes do mercado municipal como um todo e também com o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, para saber quais serão as medidas tomadas para que os comerciantes possam retomar as suas atividades. Assim que o dia amanheceu, foi possível ver melhor o tamanho do estrago. Na parte atingida, tudo foi queimado. O teto veio abaixo, o que dificultou ainda mais os trabalhos dos bombeiros, além dos produtos inflamáveis dos boxes. 32 homens da corporação trabalharam no combate. Começou-se aí a mobilização das equipes das cidades vizinhas, como Rio Claro, Limeira, Santa Bárbara e Iracemápolis. Foi um trabalho de aproximadamente umas 4 horas, até
a ocorrência se dar por controlada, digamos assim, e agora a gente caminha para a fase de rescaldo, que é revirar todo esse material para que ele não volte a pegar fogo. Essas imagens gravadas durante a madrugada dão uma dimensão do incêndio. As chamas ultrapassaram o teto. Do lado de fora do mercado municipal, muita gente acompanhou os trabalhos durante toda a manhã, principalmente os donos dos 20 boxes que foram atingidos. 2 deles pertencem ao seu Francisco. São 2 bancas de venda de pastel. Ele trabalha aqui há 53 anos e emprega 15 funcionários. Então, olha lá, ó, como ficou, caiu tudo, queimou tudo. Minha vida é aqui. É uma surpresa que ninguém quer. Dos 3.400 metros quadrados de área total do mercado municipal, 500 metros foram atingidos. Tudo ficou destruído. O próximo passo após a limpeza da área é verificar as condições do prédio para fazer a liberação. Nós vamos isolar com tapume metálico a parte afetada da parte intacta, tá? Que gira em torno de 25% a parte afetada, e os 75% nós vamos provavelmente estar liberando amanhã para a utilização da população. O mercado municipal tem seguro, o que deve agilizar as obras da área comum. Alguns dos permissionários também tinham seguro, e a partir daí a gente vai começar a apurar esses fatos e ver o que realmente aconteceu. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Uma perícia foi feita no local. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, uma possível causa seria uma pane elétrica. A gente deduz que foi a questão elétrica, né, ou algum equipamento que possa ter ficado ligado ou entrado em curto-circuito. O mercado municipal de Piracicaba tem 137 anos de existência e conta com 152 boxes. A partir de amanhã a gente está fazendo reunião com eles, com toda a equipe, tem uma reestruturação e vai estar junto com a gente. Nós vamos arrumar a solução, se Deus quiser. Esse, o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata. E eu sei que você pensou o mesmo que eu. Assim que a gente ouve falar do mercado municipal de Piracicaba, vem a dúvida: e o Mercadão de Campinas? Quando é que termina a obra que já está atrasada? O prefeito Dário Saad recentemente fez uma publicação também respondendo a esse questionamento. Diz que a obra que começou no segundo semestre de 2023, desse patrimônio também do interior paulista, que é o Mercado Municipal de Campinas, atrasou porque o local é um antigo brejo. Então, conforme foram feitas as obras, por conta da drenagem, a água começou a brotar e isso atrasou o cronograma inicial. No Mercado Municipal de Campinas estão sendo feitas obras para a parte elétrica, para a parte hidráulica e a construção de um mezanino, até para evitar as situações que a gente viu recentemente no mercado de Piracicaba. Então, terminada essa etapa da drenagem, o prefeito Dário Saad afirma que a obra do Mercado Municipal de Campinas será entregue até o final do mês de julho. Julho termina oficialmente daqui a uma semana, quinta-feira que vem. Então nós vamos aguardar esse prazo e nós vamos acompanhar se será cumprido esse novo cronograma por parte da Prefeitura Municipal de Campinas. 10h14, em Americana seguem as buscas por um jovem morador aqui da cidade do Jardim Ieda, que foi na última terça-feira com um amigo e mais 2 amigas à Praia Azul, uma represa conhecida na cidade de Americana. Eles estavam em uma lancha fazendo um churrasco ali bem no meio da água, quando decidiram passear de jet ski ou moto aquática. Ela tomba. Estavam nesse jet ski esse jovem, o Alex, trabalhador aqui da cidade de Campinas, repito, e mais as 2 meninas, as 2 garotas, maiores de idade. Quando elas caem na água, o Alex pula para resgatar as 2 jovens. Elas são salvas, mas ele desapareceu. O tempo vai passando, a família já vai perdendo as esperanças de encontrar o Alex com vida, mas as buscas retomadas agora há pouco para pelo menos dar um desfecho para a família que espera a localização do corpo para poder fazer um enterro e uma despedida digna desse rapaz. O Everton Ramos acompanhou os trabalhos ontem, segue em instantes também para a Americana para continuar o trabalho de buscas.
mostrando para o telespectador da Band e contando para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Os trabalhos de busca foram retomados na manhã desta quarta-feira. Uma força-tarefa foi mobilizada com equipes do Corpo de Bombeiros de Americana, Pirassununga e Sumaré, além de mergulhadores da Marinha. Alexander Silva de Souza, de 24 anos, está desaparecido desde a tarde de terça-feira. O jovem, conhecido como Alex, estava com um amigo e 2 mulheres em uma lancha e uma moto aquática, na represa Salto Grande, em Americana. O grupo chegou a compartilhar um momento do passeio em uma rede social. Para a irmã de Alex, o amigo contou que em um determinado momento o rapaz estava na moto aquática com as 2 garotas, até que elas caíram na água e ele mergulhou para socorrer. Tava aí o meu irmão e 2 meninas no jet ski e desequilibrou, virou e ele foi tentar salvar as 2 meninas. E o menino pegou a lancha, foi tirar as meninas da água. Nisso, quando foi procurar ele já tinha sumido. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5 da tarde. As 2 mulheres foram levadas à UPA Zanaga. Com o apoio de barcos e equipamentos de varredura subaquática, os mergulhadores trabalham nas buscas. O lodo e a vegetação dificultam a operação. Em alguns pontos da represa, a profundidade pode chegar a 25 metros. Alexander é montador de móveis planejados e mora no Jardim Ieda, em Campinas. Segundo os familiares, ele frequentava a represa em quase todos os fins de semana. E a cada hora que passa, aumenta mais o desespero. Porque ficar aqui sem notícia, sem saber, imaginando que ele está embaixo dessas águas é muito triste. 10h18. A nossa equipe continua acompanhando as buscas que acontecem na Praia Azul nesta manhã de quinta-feira. E qualquer novidade, o repórter Everton Ramos volta conosco aqui na nossa programação. As condições climáticas, nesse caso, favorecem. Não chove, a visibilidade é boa na região, então isso permite que as equipes fiquem até mais tarde, mesmo que escureça. Claro que há o respeito aos horários, às escalas dos bombeiros, da Marinha, dos policiais militares ali presentes, mas eles também tenho certeza que querem, o quanto antes, dar essa resposta para a família que está muito próxima, acompanhando também o trabalho na Praia Azul. 10h18, falando em condições climáticas, os termômetros do CEPAGRE neste momento marcam 19 graus, só que talvez você esteja sentindo um frio mais intenso do que isso. A explicação? As rajadas de vento na casa dos 24,5 km por hora, quase 25 km por hora. E olha que mais cedo, às 9h30 da manhã, foi registrada uma rajada de vento pelo CEPAGRE da Unicamp de 37 km por hora. Oiá, bom dia para você. Nath Luquezzi, esse friozinho vem que vem para mudar a cara de uma semana que parecia tão quente e que agora começa a ter mais cara de inverno. Bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, Campinas está passando aí por esse período que precede a chegada dessa frente fria, que deve causar a volta das chuvas também aqui para nossa região. A quinta-feira continua com predomínio de sol, a gente vê um pouquinho do sol, mas o céu vai permanecer parcialmente nublado a partir da tarde. E como o Heitor bem mencionou, períodos de ventos moderados a fortes podem acontecer nessa virada desde manhã até a noite, o que pode trazer essa sensação térmica um pouquinho diferente, de mais frio. O tempo muda em Campinas mesmo a partir de amanhã, sexta-feira. Tendência para o último dia e útil da semana é de céu parcialmente nublado a nublado, temperaturas um pouquinho mais baixas, porém há possibilidade de chuvas isoladas, especialmente a partir da tarde por conta de uma convergência de umidade. Lembra que eu trouxe ontem para vocês que os ventos do oceano estão soprando agora para o interior, favorecendo a condição desse céu um pouquinho mais nublado e algumas condições de chuvas em alguns locais específicos. Então as chuvas devem ocorrer principalmente na forma de pancadas isoladas, mas não está se descartando aí a ocorrência de temporais com raios. Até o momento, os acumulados giram em torno de 5 a 10 milímetros. Depois de um finalzão de semana chuvoso, eu já vou adiantar que a previsão é que a partir de terça-feira a gente viva mais uma frente fria e aí sim as temperaturas vão ser derrubadas daquele jeito. Claro que eu vou atualizando vocês até lá. 10h21, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta
semana de retorno às aulas, semana da garotada voltar às atividades e com os desafios para o segundo semestre e para o futuro da educação. A inteligência artificial é um dos principais desafios. O uso da tecnologia para uma geração que já nasce praticamente com o celular na mão, com uma conta integrada em rede social e a atenção necessária também numa sala de aula. A gente fala sobre isso e muito mais na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O projeto do Hospital Metropolitano de Campinas foi apresentado nesta semana pelo Governo do Estado ao Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. A unidade será construída no Parque Itália, ao lado do AME, e vai contar com até 400 leitos voltados para média e alta complexidade. A licitação da obra está prevista para o segundo semestre deste ano. A construção deve durar entre 2 e 3 anos. Se tudo correr conforme o cronograma, o hospital pode começar a funcionar entre 2027 e 2028. A infraestrutura vai incluir clínica médica, cirúrgica, terapia intensiva, hospital-dia, ambulatório e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, além de áreas voltadas à oncologia e outros tratamentos especializados. O objetivo é aliviar a superlotação em hospitais da região, como o Hospital de Clínicas da Unicamp, que há anos sofre com a demanda crescendo por leitos de alta complexidade. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 24 minutos, 10h24. Semana de volta às aulas para boa parte da garotada aqui no estado de São Paulo. Ontem retomadas as atividades nas escolas municipais e também nas escolas estaduais. Nos colégios particulares, claro, cada um tem o seu calendário, mas em geral, na semana que vem é que a garotada volta às suas principais funções como estudantes, e agora com desafios que vêm pela frente. Para quem está, por exemplo, no ensino médio, preparação de vestibular, como nós falamos aqui no início da semana, mas para todas as gerações. Independente de quem vai lecionar, de quem vai receber o conteúdo, na sala de aula, uma das grandes discussões e um dos grandes desafios para o futuro é conciliar a tecnologia com os métodos de ensino. A inteligência artificial com, por exemplo, o prazer pela leitura. E para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema, o Manhã Bandeirantes convida, nesta edição de quinta-feira, a Seviana Navarro, que é diretora-geral do RDS Suisse, colégio aqui da cidade de Campinas, e que, gentilmente, atende o nosso convite para estar presente aqui nos nossos estúdios. Seviana, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Bandeirantes.
Bom dia, Heitor. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Primeiro desafio de volta às aulas. Garotada que passou um mês no celular, no videogame, volta com a concentração, cabecinha um pouco nas nuvens e tem que puxar sempre ali o pezinho para o chão novamente para começar as atividades num momento desse, Seviano? Não, o início, depois de julho, assim, o 1º de agosto é terrível, porque eles voltam completamente fora, né? Fora da realidade, é muito estímulo, é tecnologia, é brincadeira, é viagem. Então, a escola é o último lugar onde eles gostariam de estar. Eu me lembro de ter aquela famosa redação de volta das férias. Como foram as minhas férias? Isso existe ainda? Existe para os menores, né? Uhum. Porque é até uma forma de integrar ali. Então vamos falar, para ficar gostoso, então vamos falar o que vocês fizeram nas férias. E aí eles vão vendo o que fizeram em comum, aí desperta a curiosidade no que um fez e o outro não. Ah, que bacana, fui para tal lugar. Então é antigo, é uma prática antiga, mas ainda é feita para integrar, né, as crianças, para volta. Então agora vamos voltar. A gente não pode simplesmente chega na escola e já vai, conteúdo. Então vamos voltando aos poucos, vamos trazendo para a realidade atual. E para tirar o celular agora na volta das férias, vai dar mais trabalho do que no começo do ano? Não, eu acredito que não, porque é uma regra, né? É uma lei. Então eles já sabem como funciona. Não é não, então não pode, não tem que trazer. Talvez alguns lembretes, até você me deu uma ideia. Já vou mandar vou pedir para mandar uns recadinhos de voltando à rotina, lembrando, celular em casa, celular dentro da bolsa, celular no armário. Boa lembrança. Nath Luquezzi fez também redação de Minhas Férias? Muitas, eu amava demais. E antigamente também tinha uma coisa que eu amava, que eram as aulas de informática. Mas hoje eu imagino que seja um pouco diferente. Como é que são essas aulas de informática? Tem IA? É uma sala de IA? É diferente hoje? Não existe mais meu Deus, de informática. Que cringe, como dizem, né? Que cringe. Você tem novinha ela, né? Imagine este ano, agora em julho, nós completamos as nossas escolas da minha família, completamos 40 anos. Então, como era 40 anos atrás? Hoje é completamente diferente. Então, a gente tinha mesmo uma sala enorme, cheia de computadores, que tinha aula de informática. Então, aprendi ali, todas essas coisas. Hoje não. Então, hoje a gente precisa estar atento com a inovação e a tecnologia. Até você disse sala de IA, nós estamos inaugurando agora nessa unidade do Swiss Park uma sala de IA. O que é uma sala de IA? A gente pensa assim, uma sala de IA vai ter aquelas máquinas enormes. Não é isso, mas é um ambiente tecnológico onde a gente vai conseguir desenvolver ali a criatividade, a parceria, o trabalho em grupo e prepará-los para o que vem à frente, né? Então, vamos ensinar a usar direito, a usar com responsabilidade, a saber usar. Então, é nessa intenção, assim, uma sala de IA ou os ambientes de inteligência artificial. É isso que a escola precisa focar. Sim. Na minha geração, por exemplo, a gente literalmente aprendeu o que era um computador dentro da sala de aula. Então, o primeiro contato com um PC foi numa sala de aula para entender que isso aqui é um mouse, como funciona o teclado, como é que você conecta na internet. Hoje a criança já chega para a escola com pelo menos o básico de um contato com o celular. A partir daí, em que não se aprende mais o básico, o que se incentiva para estimular a criatividade? E tem aluno que às vezes chega dando aula com a tecnologia na sala de aula? Com certeza. Para mim mesmo. Eu me considero uma pessoa quase analógica, vamos dizer assim. Eles estão muito avançados. Então, hoje a escola precisa estar à frente dessas crianças, desses adolescentes e trazer o que de curioso. Então, o que mais... Não é simplesmente saber usar ali a tecnologia em si, ou o computador, ou o celular, ou um tablet, alguma coisa assim. Para quê? Então, o que eu posso explorar com aquela tecnologia que chegou para mim? Então, isso que a gente precisa focar. Saber usar. Porque se você larga... É quase uma arma branca, né? Se você larga na mão da criança e deixa. Então, aquilo é um mundo de possibilidades sem fronteiras. Então, você precisa estar atento e você precisa estar ali, conduzindo. Então, esse é o papel da escola, esse é o papel do professor hoje em dia.
Vamos saber usar. Vamos explorar com responsabilidade para abrir o futuro para eles. Esse é o foco. E falando em futuro, a escola é exatamente isso, preparando esses profissionais do futuro que vão enfrentar muitas dificuldades, acredito eu, principalmente com a IA, a inteligência artificial e afins, mas tem uma coisa que ninguém consegue copiar, que são os sentimentos humanos e as habilidades humanas. Como trabalhar isso, que hoje se denomina soft skills, mas são essas habilidades que nós humanos temos e que cada uma tem a sua, como desenvolver isso nesses alunos? Esse é o ponto mais importante. Para mim, é o ponto mais importante. E a gente, nas nossas escolas, nas nossas unidades, a gente trabalha isso muito afinco mesmo, há 40 anos já. Então, começou pequenininho e hoje a gente continua. Porque o desenvolvimento socioemocional é o mais importante. Tecnologia, ele nasce sabendo praticamente. É muito fácil para essa geração, mas e o emocional dele? E o trabalho em grupo, e a responsabilidade, e o direito, que ele não é só o dele, ele precisa se preocupar com o direito do outro, então ele precisa estar inserido em uma sociedade, e é isso que o socioemocional trabalha, aliado à tecnologia, mas sempre pensando no ser humano. Porque você precisa saber as relações interpessoais, como que você vai ser no futuro, né? Então, por isso que a escola trabalha o aluno integral, assim, de forma integral. Cuidado cognitivo, que é da aprendizagem, cuidar da profissão, mas principalmente cuidar das relações interpessoais. Nós estamos conversando com a Seviana Navarro, diretora-geral do Colégio RDS Suís, nesse período de volta das férias escolares, para a gente falar a respeito dos desafios envolvendo a tecnologia. Um dos desafios, imagino, seja em relação ao estímulo à leitura, Seviana, porque hoje é muito simples você pedir para uma inteligência artificial, para um chat GPT, trazer o resumo de qualquer obra literária em questão de segundos. Como se avalia se o aluno de fato se debruçou sobre uma obra? Na minha época, por exemplo, você até tinha alguns resumos ali pela internet, mas eram tão poucos que o professor até sabia de onde você tinha copiado. Hoje isso é muito mais complexo. E como estimular esse jovem que nasceu numa geração de TikTok, em que as coisas acontecem tudo muito rápido, em segundos, a, por exemplo, se debruçar sobre uma obra que demanda tempo, que exige que você esteja atenta a ela e que faz toda a diferença na formação dele como aluno? Hoje eles não têm paciência, né? Então, tudo tem que ser muito rápido. Então, até por isso que eles vão... a tecnologia serviu para isso, então ele consegue pegar um resumo. Tudo bem, ele pode pegar um resumo, mas ele precisa imprimir ali naquele resumo as impressões dele. O que é muito difícil mesmo você pegar e pedir a concentração desse aluno, dessa criança, desse adolescente, total em um livro. Ele vai demorar mais do que a nossa geração, cuidava disso. O professor tem que estar atento e tem que estar estimulando, criando relações ali com ele, fazendo despertar nele o gosto por saber o que vai acontecer depois daquilo ali que ele está lendo, entendeu? Então, assim, o papel do professor é primordial. Por isso que o ser humano é primordial para estimular. Então, vamos lá. Você chega no ensino médio, você tem que ler e tem que ler. Acabou. Você tem que ler. Para você conseguir passar aqui, você precisa ter essa habilidade aqui. Então, tem que ler. Agora, e os menores? Então, a gente vai estimulando a leitura com a criatividade, com o lúdico. Você precisa trazer os pequenos, assim, na fase de alfabetização, para magia, né? E aí é o desafio da educação. A educação é desafiada todos os dias, porque tudo é mais legal que a escola. Por isso que precisa ser um ambiente criativo, um ambiente acolhedor, um ambiente que você olha para as dificuldades daquele aluno e saiba trabalhar com ele. Que hoje é o que mais tem, né? Então você precisa ter esse atendimento personalizado até para as crianças. E há algum incentivo para que a leitura seja no papel, no livro físico, ou não há diferença se ele estiver atento, por exemplo, a um Kindle ou a uma outra tecnologia? Não, a gente não exige. Eu particularmente gosto né, do livro, porque eu escrevo, eu rabisco, mas tem criança, tem adolescente que prefere mesmo, tem até adulto que é no Kindle, que gosta dessa tecnologia para isso. O que a gente cobra
é se ele está acompanhando mesmo. Então tem, por exemplo, eu tenho uma professora aqui na unidade do RDS Suíça, que ela trabalha a leitura de forma diferente. Ela leva um 8º ano, por exemplo, para a sala pro auditório, e cada um vai lendo um trecho, e aí ela vai explicando aquilo. Teve até família que achou, mas você não é melhor cobrar em casa? Ela achou, nessa metodologia dela, o aproveitamento melhor. Porque aí eles se envolvem, eles estão lendo juntos. Ele escutou o que o outro está falando. Então, o professor tem que ir estimulando e tem que ir inventando. São as metodologias ativas. E como que é essa relação entre escola e pais? Eu sinto que muitas das vezes os pais, eles segregam essa função de educar, literalmente, o que é certo, o que é errado, muitas das vezes 100% para a escola. Como que vocês encontram esse equilíbrio? Como que é essa conversa com os pais? Muitos pais já da geração Z, né? Queria entender essa relação escola e pais. O maior problema da escola, na verdade, são as famílias, né? Porque elas querem, ali, de certa forma, entrar num âmbito que não cabe a elas. Quando você vai conhecer uma escola, você recebe a proposta pedagógica da escola. E ali está tudo explicado. Tudo. E não é só o cognitivo, não é só o pedagógico. Como será a escola, como são as ações ali dentro, o que pode, o que não pode, o que a escola vai cuidar e o que a escola não vai cuidar. Então, a educação vem de casa. Ele costuma praticar na escola a educação que ele traz de casa. Mas ali, o nosso desafio é fazer com que ele entenda que, se em casa ok, se no ambiente da família ok, na escola tem aquelas regras. Uhum. Então, a conversa é muito aberta e muito clara. A gente não deixa nada, subliminar, assim, nada... Tudo tem que ser bem explicado. E aí, essa família é trazida para a escola. Então, a gente conversa muito. Essa família, essa criança. É tudo na conversa. Sempre na conversa. Você via uma curiosidade a respeito de um hábito que parecia tão óbvio, mas que hoje a gente talvez tenha que tocar no assunto. Escrever à mão. Garotada que nasce com o celular já disponível está acostumado a escrever digitando, a se comunicar através de mensagens de texto ou mensagens de áudio. O escrever à mão com caderno de caligrafia ainda existe dentro dos colégios? Lógico. Até quando? Não sei. Mas ele precisa escrever, né? Porque daqui a pouco vai até atrofiar a mão, né? Se não escrever. Não é? E assim, como ele está acostumado a digitar, vem as gírias, né? Vem as gírias, vem as abreviações, vem os símbolos, que eu não sei de onde eles tiram aquilo. Então, é uma luta constante. Então, por isso que eu falo, regra. Então, aqui nessa escola tem prova escrita, tem trabalho escrito, tem trabalho no computador, tem também, né? Ele entrega impresso e tal. Mas tem a parte da escrita. E a alfabetização é escrita, é ensinar ali a letra cursiva. Aí vai entrar na letra cursiva. É muito bonitinho. Então, isso não tem como acabar. Eu acredito que a escola, ela vai acompanhando os avanços, mas a escrita não vai morrer. A letra cursiva é uma polêmica. Eu vi alguns pais levantando essa polêmica do porquê ainda é ensinado nas escolas a letra cursiva. A gente chama de letra de mão, né? Letra de mão. Geralmente, a letra bastão é o que a gente usa no computador. Por que ainda é ensinada a letra cursiva? Eu acho tão bonito. Eu não sei escrever a letra de mão. Eu só sei Sinto escrever muito, aprendi, mas se eu tentar escrever meu nome, eu travo aqui na letra de mão. Porque depois a vida é bastão, né? Vamos dizer assim, letra bastão. A vida é letra bastão. Mas, no início, na alfabetização, até faz parte ali do desenvolvimento fino ali, da coordenação fina. Então, você os movimentos, você ensinando. Depois que passou a fase da alfabetização, a escola aceita. Não tem nem essa polêmica. Não aceita bastão. Aceita. Mas ali no momento da alfabetização, a gente ensina a letra cursiva, né? Tem criança que realmente não consegue. Então, por isso que, assim, tem que ter aquele olhar. Ou pela dificuldade, ou cognitivo, ou motor. Então, cada criança é um caso. Se a gente vê que não consegue, mas ele vai bem na bastão, então vamos na bastão. Mas tem família, igual você falou, é polêmica. Tem família, não precisa, mas tem família que exige. E
Até a criança tem dificuldade, a gente sabe que ela tem dificuldade motora, mas a família faz questão de que ela aprenda a cursiva. E aí é outra guerra, né? Porque a gente precisa convencer a família de que não vai defini-lo. Isso não vai definir se ele faz a cursiva ou faz a bastão. O importante é ele entender, ele está inserido ali no mundinho dele, né? É isso que importa. E como os pais em casa podem ajudar essa criança que... a mãe precisa entender que o mundo mudou, que a criança vive num contexto diferente. Então, a forma de educação não vai ser exatamente a mesma. Mas existem algumas cláusulas pétreas na educação que podem ser mantidas e que em casa também podem ser estimuladas? Sim, eu acho Aquela que coisa tem coisa que na não... minha época eu fazia de tal jeito. Não necessariamente isso tem a ver com tecnologia. Não, mas está inserido, né? Uhum. Precisa. Antes da tecnologia é o ser humano. Uhum. Então você não é robô. Então ele precisa entender, a família precisa entender que ele precisa desenvolver essas habilidades e competências que são as socioemocionais. Tem família que fala assim, não, meu filho não vai usar nada, ele não vai usar nada disso, não vai servir nada disso, eu tenho negócios, ele vai herdar os meus negócios. Tá, mas como ele vai herdar esses negócios? Vai tudo dessa preparação que é a escola faz parte disso. Na escola, o que é inegociável é viver em comunidade. Então, ele precisa aprender onde termina o meu direito termina, onde começa o seu. Então, eu preciso dividir. Ali na escola que aprende a dividir, tem muito filho único que não sabe dividir porque é tudo dele. E tá ok em casa. É tudo dele em casa. Mas no ambiente escolar ele precisa dividir. Então esse é um dos princípios que são inegociáveis. Para estar inserido numa sociedade, ele tem que dividir. Então, e aí são vários outros que a gente vai ficar o dia inteiro aqui conversando. O método de avaliação também eu acho que deve ter mudado, porque eu imagino que às vezes em uma prova só, quando eu estudava eu ficava pensando, não é possível que essa prova aqui vai me definir para um semestre inteiro. Então existem outras maneiras de avaliar ali durante o semestre? O professor consegue avaliar de outras maneiras? Sim, 40 anos atrás era o quê? Era uma prova, uma mais uma, somava, dividia por 2. Lembram disso? Sim. Hoje não. Então, hoje a gente tem as metodologias ativas que trazem várias atividades. Então, você tem trabalhos, você tem feiras. Até no semestre passado, uma das unidades que é no Jardim Garcia, teve uma grande feira de inovação. As crianças do Fundamental anos finais, que é do 6º ao 9º ano, eles desenvolveram projetos em grupo, que valia nota, inovadores. Por exemplo, o grupo da minha filha, ela tinha que limpar uma piscina, tinha que despoluir a piscina com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Então, o grupo se uniu, acho que eram 5, e conversaram com um engenheiro que ajudou no projeto e eles desenvolveram. Então, eles se uniram, eles falaram como vai ser, o que vai ser. E aí, eles limparam a piscina. Ela até foi, o grupo dela foi o primeiro lugar. E tiveram várias. Mão mecânica, perna mecânica. Então, isso é um modo de avaliação. Sim. Então, aí vai compor a nota desse aluno. Porque pode ser que algum deles não tenha a habilidade de decorar ou de entender alguma matéria, mas ele vai bem as outras habilidades dele. Então ele vai projetar um trabalho bacana que vai fazer mais diferença na comunidade. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Seviana Navarro, diretora-geral do RDS Suisse, falando sobre os desafios da educação, sobre o futuro e sobre o que não se pede como essência na hora de formar as novas gerações. Seviana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Tenho certeza que muita gente se identificou com muito do que foi falado aqui. E é sempre um prazer falar sobre um assunto tão importante aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O espaço segue sempre aberto para você e para toda a sua equipe. Um ótimo trabalho. Muito obrigada, agradeço você, Heitora, você, Nath. Sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. 15 minutos faltando para as 11 da manhã, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes gira a reportagem com equipes em Brasília, trazendo
os últimos capítulos da interminável novela do tarifaço Donald Trump. Continue conosco, intervalo é rapidinho, tem muita informação e prestação de serviços para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Referência da Juventude de Campinas abriu nesta quarta-feira 16 vagas para o curso de elétrica residencial gratuito. As inscrições, que são presenciais, seguem até o dia 31 de julho e devem ser feitas no próprio centro, que fica na rua Desolina Leonet Tournier, 143, na Vila União. Para participar do curso é preciso cumprir com os seguintes pré-requisitos: ter mais de 18 anos e ter cursado no mínimo até o 6º ano do ensino fundamental. Para efetuar a inscrição é preciso apresentar documento original e cópias do RG, CPF, além de comprovantes de endereço e de escolaridade. O curso vai acontecer entre os dias 19 de agosto e 30 de outubro, da 1 da tarde às 5, sempre às terças e quintas-feiras. O curso é presencial e tem carga horária de 160 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do centro, 19 32 23 48 40. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 49 minutos, 10h49. Já estamos separando aqui as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp 19 971021493. Daqui a pouquinho, a sua participação conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho você também traz a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão, o que você quiser participar conosco. Vou abrir daqui a pouco para participação dos nossos ouvintes. Mas antes, uma informação importante da área de saúde aqui na região de Campinas. Saúde voltada para as mulheres. E tem uma carreta de mamografia que ela roda o estado de São Paulo todo com o objetivo de estimular as mulheres a fazerem os exames gratuitamente. E ela está onde nesses próximos dias, Nath Luquez? Até o próximo dia 2 de agosto ela estará em Piracicaba. Então as carretas de mamografia e também empreendedorismo estão atendendo a população na Estação Paulista, agora em Piracicaba. O lançamento da ação aconteceu na última segunda-feira, dia 21, e segue até o sábado, dia 2 de agosto. A carreta tem o objetivo de ampliar o acesso aos diagnósticos, tratamento precoce do câncer de mama e também a capacitação profissional gratuita para mulheres do município paulista de Piracicaba,
Rio das Pedras e Saltinho. Sobre a mamografia, para participar, as mulheres com idades entre 50 e 69 anos devem ir até a carreta da mamografia, ali na Estação Paulista, em Piracicaba, solicitar o exame gratuito apresentando apenas o RG e o cartão do SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e também acima de 70 anos devem apresentar também um pedido médico. Lembrando que esse serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Já aos sábados, para quem preferir ao final de semana, o horário é das 8 da manhã até o meio-dia, e aí o atendimento de até 25 mulheres, isso exceto feriados. O atendimento, vale lembrar, é por ordem de chegada. Em caso de alguma alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para que assim haja a realização de outros exames complementares ou tratamento. Nesse quesito, tem também o empreendedorismo, porque o Senac vai oferecer 4 cursos gratuitos para mulheres nessa carreta. Então, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Após o envio do formulário, a confirmação é enviada automaticamente. Olha que legal, as vagas são limitadas e são para cursos de informática básica, Excel para iniciantes, corte de cabelo e fotografia comercial. 10h51, informação que chega neste momento de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, respondeu à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e decidiu não decretar prisão preventiva do ex-presidente. Segundo essa decisão, por se tratar de uma, abre aspas, irregularidade isolada, segundo o ministro do STF, não haverá decretação de prisão neste momento. Porém, o ministro destaca que caso haja novo descumprimento, a decretação da prisão será imediata. O trecho da decisão diz o seguinte, eu vou ler na íntegra para você, porque acaba de sair, publicada inclusive no portal band.com.br. Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como as alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Na decisão de hoje, Alexandre de Moraes reforçou que em sua primeira decisão sobre as cautelares, em nenhum momento Jair Bolsonaro foi impedido de conceder entrevistas ou discursar. Ele afirma que ele pode proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. O mesmo vale para entrevistas. A defesa do ex-presidente foi intimada pelo ministro do Supremo na segunda-feira. Ele exigia explicações sobre um descumprimento de medidas cautelares e ameaçou prender Bolsonaro. Entre as medidas, Alexandre de Moraes proibiu que Bolsonaro use as redes sociais diretamente ou por meio de terceiros. Porém, no mesmo dia, o ex-presidente mostrou a tornozeleira eletrônica, o que gerou diversas publicações em redes sociais. O ministro do STF incluiu diversos exemplos na intimação. As últimas horas do ex-presidente Jair Bolsonaro foram discretas, com a defesa dele atuando para que essa prisão não acontecesse. O repórter Caian Messina fala pra gente a respeito da principal dúvida que ainda fica para os defensores de Jair Bolsonaro, se ele pode ou não conceder entrevistas. Na chegada ontem à sede do PL, ele deixou bem claro que não iria falar para não correr riscos, e o Caian Messina conta mais detalhes na reportagem. Antes de subir para o escritório, ele avisou que não ia falar com a imprensa. Ele mudou a estratégia depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, aprovada pela primeira turma do Supremo. Tem evitado se expor e participar de atos públicos. O ministro afirmou que se a transmissão de entrevistas de Bolsonaro for compartilhada por redes sociais, mesmo que de terceiros, o ex-presidente poderia ter a prisão decretada.
A defesa dele pediu esclarecimento sobre a decisão e argumentou que não tem controle sobre o que é postado por outras pessoas. Bolsonaro espera agora uma decisão de Moraes. Ele pode aceitar as explicações da defesa e considerar que as medidas não foram desrespeitadas. Pode pedir um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o possível descumprimento das medidas restritivas ou tomar uma decisão individual e determinar a prisão preventiva ou domiciliar de Bolsonaro. Mais cedo, o líder do PL na Câmara concedeu uma entrevista à repórter Tayane Mello e falou sobre a situação do ex-presidente. Ninguém espera uma prisão, mais quando ela é injusta. Mas o óbvio é que o presidente já está praticamente numa prisão domiciliar. Nós vamos potencializar isso até num grande ato de manifestação em todo o Brasil no dia 3. O filho de Bolsonaro, o senador Flávio, protocolou mais um pedido de impeachment de Moraes. Já são pelo menos 4 tramitando no Senado. O clima de tensão aqui no Supremo também está diminuindo. Ministros ressaltaram em conversas reservadas que as medidas restritivas impostas por Moraes estão surtindo efeito e que o ex-presidente não está buscando confronto com o Poder Judiciário. Entre as restrições, Bolsonaro tem de usar tornozeleira eletrônica. Precisa estar em casa a partir das 7 da noite e não pode ter contato com o filho Eduardo. A Polícia Federal e o Ministério Público sustentam que os dois atentaram contra a soberania do Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou ontem que as contas bancárias da esposa dele foram bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro classificou a medida como arbitrária e alegou que não foi citado nos inquéritos recentes abertos contra ele. O STF não se manifestou sobre essa alegação do ainda deputado federal. Na segunda-feira, o próprio Eduardo já havia informado que as contas bancárias e a chave Pix dele foram bloqueadas. O jornal Estado de São Paulo mostrou que a decisão de Alexandre de Moraes também incluiu o bloqueio de bens móveis, imóveis e do salário como parlamentar. O objetivo da medida é tentar dificultar as ações dele nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi avisado, segundo a jornalista Mônica Bergamo, colunista da Band News FM da Folha de São Paulo, nas últimas horas, houve esse aviso para o governador Cláudio Castro de que ele poderia ser enquadrado em um tipo penal de facilitação de fuga de criminoso ou auxiliar criminoso no cometimento de crimes, ser cúmplice, o que pode dar cadeia. Por quê? Porque o governo do Rio de Janeiro estaria disposto a oferecer um cargo para Eduardo Bolsonaro que justificaria a presença dele nos Estados Unidos. Agora que já terminou o período de licença como deputado federal, ou ele volta ao Brasil para cumprir as suas atividades, ou ele corre o risco de ser cassado por não estar presente nas atividades legislativas. O governador do Rio de Janeiro teria nos bastidores cogitado a nomeação de Eduardo Bolsonaro para um cargo do governo do Rio, como se fosse um representante do governo fluminense nos Estados Unidos para os interesses dos cariocas e fluminenses, o que pode ser visto como uma manobra pelo desvio de finalidade. No passado, Gilmar Mendes, ministro do STF, impediu que a ex-presidente Dilma Rousseff nomeasse o então ex-presidente Lula. A Dilma era presidente, Lula estava sendo investigado àquela altura e Dilma o nomeou como ministro da Casa Civil. No mesmo dia, isso já foi motivo de impedimento por parte do Supremo Tribunal Federal e o entendimento, pelo menos de parte da corte agora, de manter essa mesma decisão de que um cargo público não pode ser usado para atrapalhar uma investigação criminal. Enquanto isso, a grande questão é, e o tarifaço, marcado para daqui 1 semana e 1 dia, 1º de agosto, a data estipulada pelo presidente norte-americano Donald Trump. O governo brasileiro diz que está negociando com algumas autoridades dos Estados Unidos. E agora, senadores de diferentes partidos que pertencem a grupo de agronegócio, que são alguns da oposição, outros do governo,
estão também diretamente ligados a essas conversas. O repórter Túlio Amâncio preparou um material para você entender que negociações são essas e conversou com o Nelsinho Trade, senador pelo PSD do Mato Grosso do Sul, para a gente entender como isso está sendo visto no meio político em Brasília e lá em USA. Oposição que vão para os Estados Unidos tentar abrir esse diálogo. Por mais que o governo negue que os canais diplomáticos estejam fechados, nos bastidores os relatos são de que os norte-americanos não estão respondendo às tentativas brasileiras de negociação. Os parlamentares pretendem se encontrar com representantes do partido de Trump, o republicano. Eles embarcam neste final de semana. Nós vamos reunir com empresários americanos que têm negócios com o Brasil, empresários brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos. Parlamentares americanos num dia subsequente, para que nós, da comissão, possamos demonstrar a intenção de estreitar a relação diplomática com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro tem agido para esvaziar a agenda dos senadores. O deputado federal licenciado classifica a comitiva como gesto político vazio e fadado ao fracasso. Segundo fontes aqui do Palácio do Planalto, Lula aceitaria ligar para Donald Trump, mas só se o assunto ficar restrito a questões comerciais. O presidente não quer abordar temas ligados à justiça. Enquanto isso, o diálogo segue com o empresariado. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, se reuniu com o setor farmacêutico. O Brasil avalia quebrar patentes de remédios dos Estados Unidos e fabricá-los aqui. O ex-presidente Michel Temer disse que a hora é de reforçar o diálogo. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos e pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte, o que é injustificável e inadmissível. São inadequações que não se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. Ainda nesta semana, empresários brasileiros devem enviar uma carta ao secretário de Comércio norte-americano anunciando o investimento de 7 bilhões de reais nos Estados Unidos. O movimento, que tem a participação de 12 empresas, é mais uma tentativa de sensibilizar Donald Trump. 11h03, já conosco aqui no nosso debate de todas as manhãs, no nosso bate-bola, bate-papo aqui de reta final do Manhã Bandeirantes. Ele que todas as noites comanda o Band Cidade às 10:07 na tela da Band Mais TV, Walter Sena, muito bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes. Vamos trazer também para o debate o nosso ouvinte, sentir o termômetro das mensagens que chegam pelo 19971021493. Heitor, bom dia, bom Nath. Dia. Bom dia, Band Amigos. Bom dia. Eu vejo muita gente falar, o Bolsonaro está sendo injustiçado. Está sendo injustiçado nada. O que ele está fazendo pelo país, ele e o filho dele, o Xandão está pegando leve demais. Era para ele estar preso, era para o Bolsonaro estar preso já. Se for seguir a regra, as 42 páginas do processo, o Bolsonaro já estaria preso e o filho dele também. E outra, o filho dele tem que perder a nacionalidade. O Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro, Tandy Negrão. Muito obrigado ao Tandy Negrão. Adriano Vermelho escreve pra gente que se aproxima o dia D. A verdade é que todos estão tensos, principalmente o mercado brasileiro, e com uma só questão em mente. Será que o tarifaço virá? Será que essa insanidade econômica vai ser realmente imposta a essa nação? Porque mesmo com todo esse blá 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 e conhecido proselitismo arcaico do presidente, é fato que até então éramos nações amigas, parceiras, com uma relação estabelecida pacífica, sabidamente passiva e agora confirmadamente subserviente por conta de atitudes de muitos parlamentares de direita. Não sei, escreve o Adriano, mas só as ameaças, a desconfiança, as ofensas de ambos os lados podem ser suficientes para comprometer as relações entre os países por muito tempo, no mínimo até a mudança nas lideranças e comando executivo de ambos os países. O
O Adriano escreve aqui: bom dia aos bandmaníacos e a trinca de ouro da ancoragem jornalística da Band. Que é isso, Adriano. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Mensagem de áudio mais uma do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, eu tinha mandado um áudio sobre outro assunto, mas vamos entrar nesse assunto, nessa seara do Alexandre de Moraes aí. Bora. Poxa, eu vou lá, dou entrevista, um terceiro divulga na rede social, eu vou preso? Quer dizer, se eu fui autorizado a dar entrevista, a pessoa que me entrevistou tem a liberdade de expor para quem ela quiser. Não sou eu que estou expondo, é um terceiro. Pelo que eu entendi na matéria aí, ou seja, qualquer petista, por exemplo, pode ir lá falar que é bolsonarista, vestir a camisa, divulga na rede social dele, pronto, o Bolsonaro vai preso por causa disso. Eu acho que isso daí é cerceamento, é censura. Censura, pura censura. Até vocês, imagina vocês aí, fazem entrevista com o Bolsonaro, exibe, coloca no portal do YouTube e o Bolsonaro vai preso por causa disso? Esse ponto eu não concordo. Se é que é isso que eu entendi da matéria de vocês aí. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado pela mensagem, DJ Ale. Quem também está conosco é o André, final do telefone 7954. Heitor, muitos ouvintes comparam. Ele escreve agente do PT, então ele aqui como militante do Partido dos Trabalhadores, dizendo que fez baderna, que não foram presos e etc. Primeiro, nenhum presidente ou ex-presidente, seja o Lula preso ou seja a Dilma sofrendo processo de impeachment perdendo o mandato, nunca foi feita uma minuta de golpe ou nunca se atentou contra a nossa soberania. Nenhum filho foi para a China pedir embargos ou pedir para tarifar o nosso país. Então, Bolsonaro na cadeia já, pois ele sim foi o falso patriota e está junto com o filho atentando contra a nossa soberania. Mais uma mensagem de áudio e a gente segue aqui com o nosso debate. Bom dia, Heitor. Bom dia. A menina que trabalha com vocês aí. Bom dia. Bom dia, menina. Rapaz, eu não sei, cara. Não dá pra entender esses bolsonaristas, rapaz. Os caras não se conformam com a vitória do Lula. Tem que avisar essa turma bolsonarista aí que a eleição acabou. Pra chorar na cama, que a cama é quente. Tá difícil, viu, aguentar essa turma aí. Tá fácil não, hein? Um abraço pra vocês, tudo de bom. Mensagem do Cícero, final do telefone 5876. Agradecendo também ao Edivalmir Massa, sempre muito carinhoso. Heitor, escutou o debate que Pedro Campos, Cláudio Humberto e Zaidan fizeram sobre a situação dos Estados Unidos e o resto dos BRICS, sem vermelhidão como você, e batem em todos, não analisam para nenhum lado, igual faz Walter Sena. Ele ouve também todos os dias a Band Brasília e gosta das suas opiniões. Sena. Quem que é? Edivalmir Massa. Obrigado, Edivalmir. Mas quando tem um problema, né? Às vezes está muito acirrada a disputa entre os dois polos e às vezes, né? Não sei se é o caso do Edivalmir, mas os dois lados ficam ali torcendo para que você fale o que vem ao encontro do que ele pensa. Então é muito difícil pro analista nessa hora. Mas a gente procura sim. Né, você trouxe agora há pouco a questão envolvendo lá a discussão sobre nomear filho do Bolsonaro para um cargo no secretariado ou um cargo executivo no governo do Rio de Janeiro. É claro que isso, numa situação como está, é reprovável, porque fica patente ou fica muito exposta a possibilidade de que está querendo fazer um truque para nomear uma pessoa de um cargo e ela eventualmente fugir de algum tipo de punição ou de um processo judicial. Essa mesma análise eu fiz na época do presidente Lula, quando a então presidente Dilma, quando ele respondia a processos e estava lá na iminência de ser preso pela Operação Lava Jato, a ministra Dilma Rousseff tentou nomeá-lo como ministro. Né? E aí, claro, o ministro tem foro privilegiado e fugia da terceira vara criminal de Curitiba, do Sérgio Moro, e ali ficaria livre do processo. Teve até a gravação que ficou famosa. Do Lula, Messias, o Messias né? está levando o documento para você. Exatamente. Ela estava gripada, então ela chamou o Messias de Bessias. E aí ficou Bessias. Bessias, ninguém sabia quem era o Bessias, depois que foi entender que se tratava do Messias. Bom, aí o que aconteceu? Né? Naquela ocasião, é claro que a gente deu razão aos ministros que suspenderam essa nomeação, porque ali estava
patente que eles estavam tentando fazer uma manobra e acabou sendo interpretada como uma obstrução de justiça. É o que pode configurar dessa vez. Mas, felizmente, dessa vez, o governador lá pediu um parecer antes de fazer o trabalho, o que não aconteceu na época com a Dilma. Mas por que eu estou falando tudo isso, dando toda essa volta? Porque a gente critica os dois lados quando assim a gente imagina que seja necessário. Então, os dois lados erram bastante, os dois lados acertam, mas os dois lados erram bastante. Então, é difícil para o petista cego e para o bolsonarista cego entender isso no momento em que o analista, o comentarista, o jornalista está fazendo alguma consideração sobre o assunto. É muito difícil. 11h11. Deixa eu dar uma pausa nesse assunto, porque nós temos operações da Polícia Federal que estão em ação. Uma delas quase completa, que começou ontem, mas outra está acontecendo agora. E aqui em Campinas, em relação à quadrilha conhecida como o Novo Cangaço. Teve um crime daqueles de fechar a cidade e a Polícia Federal descobriu que parte da quadrilha está aqui na cidade, Nath Luquez. Exatamente. A Polícia Federal de Varginha deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 24, a Operação Fênix, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em ataques armados coordenados contra instituições bancárias, os conhecidos como domínios de cidades. Foram cumpridos, então, 9 mandados de busca e apreensão na cidade de Campinas, como o Heitor mencionou, Sumaré e Hortolândia, todas aqui na região, contra pessoas supostamente ligadas à invasão da agência da Caixa Econômica Federal em Guaxupé, Minas Gerais, em 8 de abril deste ano. 2 dias depois do crime, um homem confessou a participação no crime e foi preso em Campinas. De acordo com a PF, para realizar esses ataques, essa organização faz o uso de explosivos e táticas militares para violar as agências bancárias. As investigações tiveram início após o violento ataque ocorrido em Guaxupé, quando criminosos fortemente armados invadiram a agência da Caixa Econômica Federal. As autoridades seguem assim com a investigação e os materiais apreendidos passaram por perícia técnica. Até o momento, os crimes apurados incluem organização criminosa, roubo majorado e uso de explosivos. A outra operação é no combate ao tráfico internacional de drogas e foram cumpridos mandados de busca, apreensão e de prisão preventiva em 7 cidades. O Aeroporto Internacional de Viracopos era uma porta de saída para cocaína na Europa, assim como o aeroporto de Guarulhos. A conexão é entre criminosos do estado de São Paulo e megatraficantes de Portugal, da França e da Bélgica. A repórter Graziele Geronde é quem conta mais detalhes desta operação. Diga lá, Graziele. Olá, Heitor. 4 pessoas foram presas durante a Operação Odisseus da Polícia Federal. 6 mandados de prisão foram cumpridos. 4 pessoas foram localizadas nas cidades de Araçoiaba da Serra, Cajamar, Sorocaba e Goiânia. 2 delas são consideradas foragidas. A Polícia Federal ainda cumpriu 8 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram depois que um casal foi preso no Aeroporto Internacional de Viracopos, tentando embarcar para Paris com 10 quilos de cocaína nos fundos falsos das malas. Depois dessa prisão, a Polícia Federal seguiu uma série de investigações até encontrar e desmantelar, então, uma rede complexa envolvendo pessoas físicas e jurídicas que atuavam no tráfico internacional de drogas. Durante essas investigações, a Polícia Federal também descobriu que esse grupo atuava em diversos estados do país e também tinha ramificações em países do exterior, como Bélgica, França e Portugal. Pelo menos 12 envios de drogas para o exterior por meio de voos comerciais foram identificados durante as investigações desse grupo criminoso. O delegado-chefe da Delegacia da Polícia Federal daqui de Campinas, Edson Geraldo Souza, explicou como funcionava essa organização criminosa. Vamos conferir. Nos anos de 2023 e 2024, nós instalamos uma fiscalização mais eficiente, mais efetiva no aeroporto de Viracopos. A partir dessa fiscalização, foram 55 flagrantes no ano de 2023 e 49 no ano de 2024. Cada um desses flagrantes forneceu uma grande quantidade de informações a respeito das organizações criminosas que atuavam em aeroportos.
Muitas desses flagrantes resultaram em operação, e esse é o caso da Operação Odisseus, em que um flagrante no dia 26 de fevereiro de 2024, um homem e uma mulher transportando 10 quilos e 300 de cocaína para a Europa, foram presos. E a partir dos dados que nós obtivemos ali, nós desvendamos essa organização criminosa, que atua em diversos estados, ou atuava, já que foi desarticulada nessa data, em estados como São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Pernambuco e Paraná. Dessas pessoas foram identificadas 12, e 6 das quais os principais organizadores foi pedida a prisão preventiva, que foi decretada pela Primeira Vara Federal de Campinas. Dessas 6 pessoas, nós encontramos 4 estão presas e 2 agora nós consideramos foragidas. E doutor, essa era uma rede complexa que envolvia tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Como é que funcionava essa rede, doutor? Essa organização criminosa já estava bem estabelecida, nós acreditamos que eles tenham tido êxito nos anos 2022 e 2023, principalmente pela confissão de alguns dos envolvidos, que disseram que já tinham feito 3, 4 viagens em anos anteriores, e nós detectamos que eles trabalhavam da seguinte forma: a droga vinha sempre do sul do país, principalmente Paraná, Curitiba. Então havia um grupo que tinha que obter essa droga de fornecedores, provavelmente em países vizinhos. Essa droga chegava até a cidade do Paraná, Barueri, de São Paulo, Barueri ou Campinas. Eram preparadas essas malas com fundos falsos, e as mulas, os transportadores, eram cooptados em outros estados. A partir do momento em que eles tinham os transportadores e que eles tinham as malas prontas, eles colocavam essas pessoas, normalmente um casal, um homem e uma mulher, em direção à Europa por meio do aeroporto de Viracopos ou Guarulhos. E geralmente eles iam com destino à França, Bélgica e Portugal, era isso? Os principais destinos dessa organização criminosa era Lisboa e Paris, né? São os 2 principais que nós detectamos nos 12 eventos em si. Alguns eventos eles tiveram sucesso, principalmente nos anos anteriores, e no ano de 2024, dos 7 eventos que nós pudemos identificar, ou eles tiveram a perda da carga com a prisão e apreensão no Brasil, em Guarulhos 2 vezes, em Viracopos 1 vez e 3 vezes no exterior. Na oportunidade em que eles tiveram êxito levando a cocaína para a França, eles batizaram essa operação de Operação França, né? Então, eles estavam agindo, estavam bem articulados, estavam movimentando não só dezenas de quilos de cocaína, mas milhões de reais. 11h17. Quero falar com você que está na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Quem trabalha em ONGs, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, se preocupa em mostrar tudo o que faz com os recursos que chegam. O Fábio vive isso na Caminho de Damasco. Ele é gestor da fundação e conta que, além da preocupação de usar bem o dinheiro que recebe, também precisa ser transparente na prestação de contas. Mas isso só era uma preocupação até o momento em que a Inovar ASC apresentou para ele as soluções do WK Radar. Hoje, o Fábio tem relatórios financeiros organizados e a tranquilidade de mostrar tudo com transparência para a fundação, para os parceiros, para a comunidade e para o governo. Se você também vive essa responsabilidade no terceiro setor, em uma ONG, chegou a hora de parar de perder tempo com planilha e ter mais tempo para impactar vidas. Acesse wk.com.br wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, assim como o Fábio, assim como a Caminho de Damasco, você pode também procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa ou na sua ONG. É só ligar 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Informação que chega neste momento de um acidente na Avenida Francisco de Paula Souza, ligação entre Campinas e Valinhos, na região do Jardim São Gabriel. 3 pessoas ficaram feridas. 2 mulheres que estavam em um veículo prata foram socorridas com dores nas pernas e levadas para a unidade de pronto atendimento Carlos Lourenço. O motorista desse mesmo veículo foi levado ao hospital Mário Gatti com fraturas nos dedos das mãos.
A informação é a seguinte: o carro estava na avenida sentido Valinhos quando perdeu o controle, possivelmente porque um pneu furou. Um carro branco que estava no outro sentido da avenida foi atingido de frente. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o SAMU marcaram presença juntamente com uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagem, o DER, e uma faixa da avenida sentido Campinas precisou ser interditada para preservação e limpeza do local. Ainda há um trabalho para a retirada dos veículos e o trânsito se forma neste momento na Avenida Francisco de Paula Souza. Então, sentido Campinas, para quem vem de Valinhos para Campinas, a interdição de uma faixa, mas obviamente a curiosidade pelo veículo como ficou, a colisão entre dois carros, o carro onde as pessoas ficaram feridas mais destruído ainda. Então isso chama atenção, isso desperta curiosidade, isso exige atenção redobrada de quem está trafegando por uma importante avenida, ligação entre dois municípios, é quase o limite entre Campinas e Valinhos. 11h21, atualizando as histórias que nós contamos todos os dias e as cobranças que nós fazemos também das autoridades. O Hospital Metropolitano agora tem uma previsão de quando vai sair do papel. Uma promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas, uma promessa de cobrança do prefeito Dário Saad, e a Nath Luquezzi vai explicar o processo burocrático a partir de agora da construção desse novo hospital da região. Nath. O governo estadual, então, apresentou ontem, quarta-feira, o projeto do Hospital Metropolitano que será construído no Parque Itália, aqui em Campinas. O projeto técnico mostra que o hospital deve ter cerca de 400 leitos e a previsão é de que a licitação seja lançada até o fim deste ano ainda, de 2025, pelo Estado. Já as obras para a construção devem ser executadas no período de 2 anos a partir de então. Ou seja, a estrutura pode ficar pronta depois de 2028. O local é a área que hoje é cedida pela Prefeitura e atualmente é usada pelo Departamento de Transportes Internos. Mas aí fica aquela dúvida, né? Como que vai ficar tudo isso? O Hospital Metropolitano ficará em uma área de 20 mil metros quadrados, como eu comentei, uma área cedida pela Prefeitura, atualmente usada pelo Departamento de Transportes Internos. A divisão de leitos já foi apresentada aos prefeitos, aos representantes, e a regulação de vagas na unidade será realizada pelo Sistema Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que tem o objetivo de agilizar os atendimentos aos pacientes da região. Então, o projeto técnico deste hospital metropolitano inclui clínica médica, clínica cirúrgica, terapia intensiva, hospital dias com 18 leitos adultos, 2 leitos para portadores de obesidade, 3 salas de procedimentos e 3 salas de endoscopia, além de um laboratório, um serviço de apoio diagnóstico terapêutico, espaço para radioterapia, quimioterapia e um pronto atendimento de oncologia e outras demais patologias. A expectativa do Hospital Metropolitano é atender 42 municípios do interior paulista, a região metropolitana de Campinas toda, o Circuito das Águas, além de municípios das regiões de Bragança Paulista e de Jundiaí. A Secretaria de Saúde afirma que a ideia é que em 2 anos, como a Nath bem destacou, o hospital esteja em pleno funcionamento. É uma expectativa muito grande, Sena, para desafogar o gargalo que existe no Sistema Único de Saúde em Campinas, que mais do que atender uma população de mais de 1 milhão de habitantes, também supre a demanda dos municípios vizinhos em várias áreas de especialidade. 2 anos me parece um prazo razoável e interessante para a entrega de um hospital como esse. E coincidência ou não, tem o prazo de licitação agora, vamos contar que começa a obra em 26, vai sair perto da eleição municipal de 28, Sena. O Hospital Metropolitano, antes tarde do que nunca, é uma demanda já antiga, né? Agora, a construção de um equipamento público desse porte leva bastante tempo mesmo e sempre tem atraso, né? Eu não acredito que saia em 2 anos, não. Agora, o que impressiona é a cidade de Campinas, não vou falar nem de região metropolitana, a cidade de Campinas, com 1.200.000 habitantes, ter menos leitos hospitalares do que o município de São José do Rio Preto, que tem menos da metade da população, em torno de 500.000 habitantes. É uma coisa que ao longo dos anos os prefeitos não fizeram a lição de casa. Os deputados estaduais e federais que orbitam aqui a nossa área não fizeram a lição de casa. E por que não dizer que os governadores que passaram também pelo estado não fizeram a lição de casa? Não tem explicação lógica e técnica a região metropolitana de Campinas ter menos leitos hospitalares do que a região de São José do Rio Preto.
com todo respeito, lá tem um hospital de base, né? Tem a gente não imagina que deveria ter menos leitos lá, mas que teriam que ter mais leitos aqui. Né? Tem um hospital de base muito forte, muito importante, tem uma questão da saúde pública bem robusta em São José do Rio Preto, e a gente fica com inveja, né? Porque os políticos aqui ficaram dormindo no ponto, e a gente tem uma dificuldade imensa. Vira e mexe o hospital da PUC, né, o Celso Pierro, o hospital de clínicas da Unicamp, Ouro Verde, ficam lá superlotados e acaba fazendo aquela questão lá de ficar tirando cirurgias eletivas, né, cancelando, adiando, e é um problema grave. Vamos esperar, vamos imaginar, vamos torcer para que esse hospital metropolitano chegue realmente a tempo e consiga resolver essa situação desse déficit. Na mesma coletiva de imprensa, no mesmo anúncio feito pela Secretaria de Estado de Saúde sobre o processo licitatório do Hospital Metropolitano, também surgiu a informação a respeito do Hospital Estadual de Sumaré. Terminando a gestão da Unicamp, que há 25 anos é a responsável por cuidar desse hospital, que também tem uma abrangência não apenas no município, mas em cidades vizinhas, o que acontece agora é que toda uma polêmica nasceu com um contrato de vigor apenas até esse mês. A Unicamp é quem gerencia o hospital e temia perder a gestão do Hospital Estadual de Sumaré por conta da não renovação do convênio. Em fevereiro, a Secretaria de Saúde do Estado informou que havia um chamamento para atender às diretrizes de uma lei de 1988. E essa lei poderia colocar organização social para cuidar do Hospital de Sumaré. Pois bem, a Unicamp, por meio de uma das fundações que pertence à Universidade Estadual de Campinas, foi a única a oferecer uma proposta nesse chamamento público aberto para a gestão do Hospital Estadual de Sumaré e provavelmente não vai mudar muito como é hoje a gestão por lá. 11h27, Nath Luquezzi, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, tem Band Mulher na tela da Band Mais TV. Você comanda o programa ao lado da Lari Lopes. E quais são as atrações desta quinta-feira? Hoje nós vamos trazer um alerta, dessa vez ao câncer de cabeça e pescoço. E também vamos trazer uma pauta bem gostosa para quem ama café. Eu sei que é uma paixão nacional. Hoje a gente vai aprender um pouquinho de alguns truques para fazer o café perfeito, aquele cafezinho bom de todos os dias. Além de, claro, vamos tomar café com boa fofoca. Tem muitos babados do mundo das famosas, então espero você às 1h30 da tarde. Vai vir especialista no assunto aí? Vai. Pede pra ensinar como é que a gente faz render 1 quilo de café por um mês inteiro. Pior que eu vou perguntar mesmo. Tá caro. Tá não caro, tá demais. Não. Amanhã, 10h30 da manhã, Nath Luquezzi conosco aqui nos nossos Com estúdios. certeza. Então até lá. Até. Walter Sena, às 10:07 da noite, comanda o Band Cidade, que amanhã estará em Serra Negra, sexta-feira, para lá de especial com o projeto Band Inverno. É um espaço que ele acolhe tanto a gente que a gente até esquece que é Band Inverno, porque o calor humano é tão grande e a gente sai com o coração tão quentinho de ver que Serra Negra gosta tanto da programação da Band, né, Sena? É verdade, lá a população acolhe bastante, as pessoas vão lá assistir a programação nossa na praça, eles ficam lá olhando pra gente, olhando pro monitor, olhando pros bastidores. Até plateia. É um negócio. E é legal, o comércio elogia bastante o trabalho da Band, porque é claro que faz uma certa publicidade, né, para a cidade, para o município, e as pessoas vão lá conhecer o Festival de Inverno, que é muito legal, a gente sempre agradece. Até 10:07 da noite no Band Cidade, Sena. Obrigado, Heitor, até lá, bom dia a todos. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí nossa área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br.
Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Giani. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, o Pátio Municipal de Campinas, administrado pela Indec, fará o primeiro leilão online de veículos de 2025. Serão 591 veículos divididos em 435 lotes, incluindo carros e motos, com direito à documentação, além de materiais para desmontar, como vendas de peças e carros e motos para reciclagem. O leilão vai acontecer pela internet no site leilões.com.br. Quem quiser ver os lotes pessoalmente pode visitar no dia 4 de agosto, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Os veículos ficam na rua Miguel Cascaldi Júnior, 141, no bairro São José, e na rua Antônio Manuel, número 50, na Vila Industrial. O leilão será no dia 5 de agosto, com 117 carros e 146 motos disponíveis com documentação. 171 sucatas para desmonte em um lote com 157 veículos para reciclagem. Quer saber mais? Acesse pandemulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, o Guarani vai enfrentar o Náutico às 17 horas no estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta vai encarar o Caxias às 16h30 em Caxias do Sul. Jogos da 14ª rodada do Brasileirão Série C. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.